Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação. Drex aqui na Sonora e é inacreditável que ainda tem gente que fale que no São Paulo tá tudo normal e que o jogo de sábado, a goleada sofrida pro Vasco, foi coisa do acaso, coisa que pode acontecer algum dia. Isso é uma coisa, sabe, velho, que é muita forçação de barra. Outra coisa inacreditável é que tem jogador que reclama dos métodos de trabalho do Zubeldia. Em 2024 ainda existe esse tipo de jogador mimizento, reclamando do trabalho, que é muito bem remunerado ainda por cima. E também, mais uma coisa para você não acreditar, exato, que diretor de futebol que se intitula o fodão, o cara da gestão de pessoas, normalizar aí o pagamento de salários atrasados. Isso é só no São Paulo que você vai ver, tá? Vamos falar aí sobre tudo isso, sobre a reunião, sobre o Sabino, que até agora não foi dada nenhum tipo de punição ao jogador. Vamos falar aí da probabilidade que Jandrei possa ficar de fora aí do jogo contra o Criciúma. E outra, já coloca aí nos comentários, hashtag fechado com Zubeldia, se você realmente vê aí em prol do São Paulo Futebol Clube, tá? Bom, deixa aquele likezão aí para dar aquela fortalecida agora aí no início do vídeo. Se inscreva no canal também, que é super importante, é lógico, a sua opinião sobre todos os assuntos e informações que vamos trazer aqui nesse vídeo, tá? Bom, vamos já começar a falar sobre a reunião, que foi uma coisa que se falou bastante ontem, né? Que segunda-feira vai ter uma reunião para se aparar as arestas aí, para alinhar Zubeldia com o elenco. Primeiro, só para a gente já deixar muito bem claro aqui, que essa reunião já rola de praxe toda segunda-feira, pós-rodada do São Paulo. Como tem reunião também, se o São Paulo joga durante a semana. Sempre há aquela reunião aí, né, entre diretoria, comissão técnica, jogadores, às vezes, mas sempre rola. E rolou essa reunião aí nessa segunda-feira, fora que rolou reuniões ontem, domingão, online, Casares lá, né, com a sua vida ganha nos Estados Unidos, né, representando a seleção brasileira, enquanto o São Paulo pega fogo, enquanto o São Paulo tá uma bagunça, e tá um manda e desmanda danado, ele lá na boa. Então, desde ontem, já rolando reuniões aí, né, para se decidir o futuro do São Paulo, né? E na reunião de hoje, né, mais uma reunião normal, né, sem cobrança, né? É lógico, né? Teve aí um puxão de orelha com o elenco, né? Teve algumas outras coisas discutidas referente ao planejamento dos próximos jogos, né? E tudo indica aí que ficou um pouco até pesado para o Zubeldia, que está fazendo um planejamento errado dos jogos. Até aí pode até ter algo de verdade, até aí pode até ser algo que tem sim que ser corrigido, porque a sequência de jogos agora do São Paulo, começando com o Criciúma na quinta-feira, é a mesma sequência desses últimos 4 jogos que o São Paulo teve. São adversários difíceis, são os mesmos dias, tempo curto para descanso e para treinamento. Então tudo vai ter que ser resolvido e planejado antes desse jogo contra o Criciúma, que é quando o São Paulo tem treinamento hoje, amanhã, né, terça-feira e quarta-feira. São 3 dias de preparação
para não só o jogo contra o Criciúma, mas sim essa sequência de 4 jogos, tá? E o que pelo menos a gente esperava dessa reunião de segunda-feira? É lógico, uma situação e uma coisa mais enérgica da diretoria para os jogadores, até porque é totalmente anormal a situação toda que a gente viu contra o Vasco. É inadmissível você ver uma apresentação de um time daquele jeito dentro de campo. Totalmente displicente, totalmente entregue no jogo, não querendo jogar bola. Contra um time do Vasco da Gama ao frangalhos, sem torcida no estádio, sem técnico, sem diretor de futebol, bastidor totalmente bagunçado entre a diretoria e também a SAF do clube. O São Paulo enfrentou um Vasco da Gama que vem de goleada para o próprio Criciúma, para o Flamengo. O pior ataque, a pior defesa, Z4. E o São Paulo, sim, como você viu, como eu vi, como todo mundo viu, deu de ombros para toda essa situação e não fez o mínimo esforço para vencer aquela partida em São Januário. Aí você vê a apresentação e a disposição dos caras dentro desse jogo contra o Vasco, você vai pensar o quê? Ah, é lógico, problema elenco versus o Beldia. O elenco tá o quê? Querendo fritar o técnico, porque em todas as situações de fritura de técnico e de derrubada de técnico, a atitude no campo foi essa. A não entrega, a vontade nenhuma de ganhar uma partida, que foi o que a gente viu contra o Vasco. E não me desce até agora essa fala, esse discurso pronto da diretoria que muitos vêm falando aí. Muitos que não tem nada entre elenco e Zubeldia, tá tudo às mil maravilhas e que a situação no jogo contra o Vasco foi um acaso do destino. Ah, aconteceu. Você acha mesmo, torcedor, que foi um acaso o São Paulo simplesmente não jogar nada contra o Vasco? Que foi um acaso o São Paulo não jogar nada contra o Cuiabá na nossa casa? Você acha que foi um acaso o empate com o Corinthians totalmente ali desfalcado? Onde o time faz o gol e recua, faz o gol e recua? Foi um acaso o placar e o empate em 0-0 contra o Inter? Totalmente desfalcado, fora de casa, campo neutro. Você acha que essa sequência de jogos foi um acaso? Foi um planejamento errado do Zubeldia, que tem a sua parcela de culpa. A gente está do lado, a gente está fechado com o Zubeldia, mas algumas coisas ele precisa rever ali na sua escalação, nas suas alterações. Ninguém está isento de culpa, nem comissão técnica, jogadores e principalmente diretoria. Que está faltando pulso forte, que está faltando indicar para esses jogadores quem é que realmente manda e dá carta branca e dá respaldo para o treinador para fazer as alterações que ele quiser, para colocar ou para tirar ou até mesmo para afastar quem ele quiser. É isso que a diretoria tem que fazer. É esse tipo de respaldo que a gente cobra da diretoria, porque senão a gente pode perder um baita treinador. Mais uma vez, por mais erros que tenha cometido, e ainda vai cometer. Ninguém é perfeito.
Mas ele pode muito bem, de uma hora para outra, se injuriar porque não tem a carta branca, porque não tem o respaldo da diretoria, pegar o boné dele e ir embora. Já deu para perceber que o Zubeldia é um cara que não baixa a cabeça para elenco mimizento. Ele bate de frente. E ninguém me tira da cabeça que tem alguma coisa aí. Que tem coisa assim do elenco. E outra, hein? Informação. Informação. Que vem reclamando do método de trabalho do Zubeldia. Que reclama do horário do treino. Que reclama da intensidade do treino. Que reclama até da concentração que o time tem, que o Zubeldia impôs para lhe deixar os caras mais unidos e ter uma preparação melhor um dia antes do jogo do São Paulo. Então, em pleno 2024, a gente tem esse tipo de jogador infiltrado no nosso elenco, encranhado. E a gente sabe, não é de hoje que isso existe. Não é de hoje. Então a diretoria precisa tomar um posicionamento. Casares deu entrevista lá, né, para o portal UOL, falando que mantém o Zubeldia, né, que ele é o técnico do São Paulo, que ele tem o respaldo, que ele tem a carta branca para fazer o que quer e o que não quer para o melhor do São Paulo. Porque vamos lembrar uma coisa aqui, que a gente está falando é de São Paulo Futebol Clube. A gente está falando da instituição, e a instituição tem que ser levada sempre em primeiro lugar. Não é, seu Casares? Não é, seu Casares? O clube pegando fogo, tudo isso que está gerando de notícia, e muito diz que me diz, e você aí, representando a seleção brasileira, você teria que ser o primeiro cara a dar o exemplo de colocar o São Paulo Futebol Clube em primeiro lugar. Jogar tudo pra cima aí e voltar pra cá no domingo, ontem. Essa reunião que teve hoje, com você lá na tela, em videoconferência, era para você estar presente. Porque uma coisa é você estar lá na tela, lá, né, no auditório, tendo reunião. Outra coisa é você estando lá, apontando o dedo na cara desses mimizentos. É apontando também os erros do Zubeldia que não pode cometer. E apontando também para o próprio umbigo. E para a sua diretoria, que é frouxa, que não toma atitude. E a informação que tem, que depois dessa reunião, nada foi resolvido ainda aí sobre o Sabino, que bateu de frente, que reclamou do aquecimento no jogo, velho. Quem é o Sabino? Se o cara reclamando do aquecimento, imagine o dia a dia ali, imagine como ele não leva com a barriga um treinamento no São Paulo. Vai querer o quê? A gente chegou até a pedir oportunidade para o Sabino, mas depois dessa, eu entendo até porque o Zubeldia não coloca ele para jogar. Eu até entendo. Imagine como não deve ser o treino do craque da bola, zagueiro de seleção, Sabino. Imagina. Então a gente tem que pontuar que a diretoria, sim, tem que respaldar o Zubeldia. O menor problema que hoje a gente tem no São Paulo é técnico. Hoje temos um técnico inteligente, experiente, jovem. Olha como mudou o comportamento do Zubeldia, velho.
A gente viu esses tempos aí ele saindo correndo meio Morumbi atrás dos jogadores para comemorar gol. Olha o comportamento do Zubeldia na beira do campo, agora. Por que será? Por quê? Da noite pro dia mudou isso daí. Por quê? É alguma coisa com o elenco. É um bloqueio, é uma parede que o elenco colocou ali entre os mimizentos e o técnico. Não tem mais esse diálogo. Não tem mais essa liberdade. E Zubeldia, se mantenha firme. Se mantenha firme que a torcida está do seu lado. Porque a gente conhece o elenco. Porque a gente conhece uns ou outros aí que, sim, já derrubaram técnicos no São Paulo. E em outros lugares que a gente sabe também. Então se mantenha forte. Se mantenha firme. E diretoria, dê o respaldo. Não é da boca para fora. Não é falar hoje que dá respaldo e amanhã mandar o cara embora. Seja homem, tenha palavra. Mantenha o técnico que muito custa a gente conseguiu trazer, que pode dar muita coisa ainda boa para o São Paulo. E vamos começar a apontar o dedo para os verdadeiros culpados por jogos horrorosos do São Paulo. Por apresentações pífias do São Paulo dentro de campo. Que a gente viu contra o Vasco. Presta atenção, diretoria. Presta muita atenção em quem você vai apontar o dedo. Tá? Muita atenção. O Sabino, a gente já falou sobre o Jandrei. Existe sim uma possibilidade de troca, de oportunidade para o Yang, porque, olha, não dá, hein, velho? Não dá. Toda a bola que foi no gol, desde quando o Jandrei foi, menos o jogo contra o Inter, porque o Inter também não quis jogar, foi o primeiro jogo ali do Jandrei, toda a bola que vai no gol é gol. Então, se for para utilizar um goleiro reserva, já que a gente não treina o Rafael, que também tá passando férias, tá só treinando lá nos Estados Unidos, na seleção brasileira, vamos colocar o Yang. Vamos dar uma oportunidade pro moleque, que é uma incógnita também. Eu sei. Mas será que vai ficar pior do que tá o Jandrei, velho? Porque se colocar o Yang e ficar pior do que com o Jandrei, aí não presta pro São Paulo, velho. Não presta. Rescinde, empresta, manda embora, faz o que quiser. Mas se não colocar, velho, como que a gente vai saber se é melhor ou se é pior? A gente não tem parâmetro. Se o Yang vai servir ou não para o São Paulo. Então bota, velho. Aproveita esse jogo no Morumbi e bota. Já bota na cabeça desses caras que precisa dar uma resposta em campo contra o Criciúma e vai ser difícil, hein? Vai ser um jogo complicadíssimo. E bota o moleque pra jogar, velho. Bota pra jogar. Vamos testar. E você pode ter certeza. Pode ter até o retorno aí do Arboleda, pode até ter o retorno aí do Luciano. Se vai ter mudança de peça, esquema tático, pode acontecer. Mas a única mudança que a gente pede, e vai cobrar até o final, é uma mudança de atitude desses caras dentro de campo. Porque se acontecer em mais um jogo, principalmente esse próximo contra o Criciúma, no Morumbi, aí a conversa vai começar a tomar um rumo completamente diferente. E todo esse discurso que foi dado no dia de hoje pelos fantoches da diretoria, um discurso pronto, que todo mundo falou, vai cair por água abaixo. Então, diretoria, aponta o dedo pro lado certo. E respalde o treinador que você tem aí, que tá batendo de frente. E já começou a ser fritado
mesmo falando que não tem nada, já está sendo começado a ser fritado por esses mimizentos do elenco do São Paulo. Deixa aí a sua opinião no campo dos comentários, aí no primeiro link fixado também vou deixar aí o link da loja do Drex para você dar aquela moral, seja membro aí do canal e também do grupo VIP do QG Tricolor. Fechou? Tamo junto. É nóis.